a gente recebe mais um convidado especial aqui no nosso estúdio, porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva, é dia do nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo Martins, sempre trazendo pra gente assuntos relevantes. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flávia, bom dia, Julinha. Bom dia. Que bom que você está aqui do meu ladinho, Obrigada. né? Bom dia, Darcy, tudo bem? Nossos ouvintes, nossos telespectadores, um ótimo dia a todos. Professor Ricardo preparou um tema hoje que, se não é de interesse mundial de todos, deveria ser, porque a gente tem que pensar em como a gente quer envelhecer. A gente vai falar sobre envelhecer com qualidade. É possível? Mitos e verdades? Quais são as orientações? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, pra gente fazer esse bate-papo participativo com você que está em casa nos acompanhando pela TV, pelas redes sociais, pela rádio. Professor, vamos começar explicando como que a gente fala na prática, o que é envelhecer com qualidade, professor? Flávia, envelhecer com qualidade, envelhecer com saúde, nós temos um tripé interessante. Tripé, 3 coisinhas básicas, né? Primeiro, a manutenção da nossa qualidade de relacionamentos. Boa! Sabia que isso é muito importante. Boa! Quanto nós nos relacionamos, com quem nós nos relacionamos, isso é fundamental. A segunda coisa é a manutenção da nossa capacidade física, porque nós temos uma mente muito criativa, nós sempre estamos preocupados com pessoas, conosco mesmo às vezes não. Verdade. E nós temos que pensar que para que a gente ajude pessoas, para que a gente tenha esse nosso direito de ir e vir, esse nosso acreditar e ter esperanças em futuro, a gente precisa ter a capacidade física íntegra. E aí nós estamos falando de várias coisas, né? E você sabe que eu me lembro uma crônica do Pedro Bial, que ele falava do filtro solar, né? Verdade, ficou famosíssima. E dentre elas estava assim, cuide do seu joelho. Verdade. Lembra disso? Lembro. Porque um dia você vai saber a falta que ele faz. Verdade. Então a nossa capacidade de ir e vir, a atividade física, Autonomia. isso está envolvido com a nossa Legal. manutenção física. Agora, existe uma coisa que é assim, além da parte física, é a cognição. O que é isso para o nosso ouvinte telespectador? A capacidade de cognição, essa capacidade que nós temos de aprendizagem. Por isso que, por exemplo, numa doença como o mal de Alzheimer, onde a memória ela vai se perdendo, as pessoas vão começando a ter perda da capacidade de aprendizado de coisas novas, essa capacidade cognitiva, né? Sabe, tristeza, por exemplo, aquela nossa avó que não consegue mais lembrar das receitas, não consegue mais lembrar de fazer algo, ou seja, ela perde essa capacidade da sua história pessoal com relação a essas lembranças, né? E então, quando eu perco essa capacidade cognitiva, eu já perco então um item fundamental para ter uma velhice com qualidade. Então esse tripé já nos dá uma ideia muito clara. Eu consegui chegar até aqui com qualidade? Ou, para os mais jovens, né? Será que eu vou conseguir alcançar essa velhice com qualidade? Então, lembrando desses 3 elementos, a gente já consegue ter um parâmetro, né? E a expectativa de vida vem aumentando? O que se deve a isso? E como começar aí, então, os cuidados? Qual que é o primeiro para começar? Olha assim, nossa expectativa de vida aumentou muito. Então nós vamos falar assim que o homem brasileiro, na média, ele consegue hoje ter uma expectativa de vida até 76 anos. Muito bom, hein? E a mulher, melhor ainda, a mulher brasileira A gente se cuida mais. tem uma expectativa de vida aí até 82 anos. Então vamos colocar que existe 6 anos de diferença entre o homem e a mulher. Mas não necessariamente, Júlia, a gente está tendo qualidade. Por quê? 70% da velhice de qualidade vem com bons hábitos. E aí é o nosso primeiro entendimento.
o que são bons hábitos de vida. E nós vamos explorar bastante essa ideia. E as outras 30% são em relação à parte genética e história familiar. Então, assim, saber que os meus avós, os meus pais tiveram um envelhecimento de qualidade, 30% disso é bacana para mim, porque isso me dá uma ideia que eu também terei. Agora, os 70% é hábitos saudáveis de vida. Então é essa orientação que a maioria da medicina preventiva e dos profissionais que trabalham com saúde preventiva te dão. Quer envelhecer com qualidade? Quero. Então nós vamos cuidar de algumas questões de hábitos de vida diário. E aí, várias dicas para vocês, para que a gente faça essa sintonia. Professor, para a gente falar dessas dicas, vamos começar pela parte da mente que o senhor falou. O quanto que é importante a gente manter a nossa mente ativa e o que a gente pode fazer na prática para garantir essa saúde mental? Olha, vamos entender assim. Existem coisas que nos influenciam muito. Tá. E a mente é uma das mais importantes. Porque 89% das doenças são de cunho emocional. Ai. Quem que nos ajuda a entender isso? Não é só a medicina tradicional. Mas, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que já tem 5.000 anos de história, ela deixa muito claro para nós que essa capacidade que nós temos de absorção de problemas, de gerenciamento do estresse e dos ótimos relacionamentos interpessoais cuidam da nossa mente. E aí vamos entender assim, várias dicas básicas, mas eu falando de espiritualidade, eu não estou cuidando da minha mente? Porque eu faço uma relação entre mente, alma e esse ser vivente, que ele sente propósitos. Então, quando eu tenho uma espiritualidade positiva e eu gero propósitos de vida, eu mantenho a minha longevidade com qualidade. E aí nós vamos lembrar que eu sempre falo de outro tripé. São os 3 Fs. Quais são esses? Fé, Tá. família e finanças. Boa. Fé, família e finanças. Então, se eu começo a entender que a qualidade emocional vem com a minha espiritualidade, aí a gente entra com fé, porque a fé move montanhas, porque eu tenho esperança de vida, eu tenho um entendimento de que há algo maior que me conduz e que se eu tenho essa ligação com a espiritualidade, eu vou ter saúde espiritual, saúde mental. Outra coisa é finanças. Por quê? A gente precisa ter entendimento, e nosso telespectador pode entender isso. Nós não estamos falando de riqueza. Porque não necessariamente a riqueza vem pelo dinheiro. Verdade. Mas o equilíbrio financeiro, ele é importante. Então, quando nós falamos, por exemplo, de equilíbrio financeiro, eu posso tranquilamente falar de prosperidade. Não necessariamente que eu sou rico, mas eu tenho prosperidade. Eu tenho esse equilíbrio nas relações financeiras. Então, isso é fundamental. Agora, família. Aí a família vem no contexto do porto seguro. Eu posso estar em qualquer situação do mundo, em local do mundo, mas eu sempre tenho um porto seguro a voltar. Mas não fisicamente. Eu posso ter o porto seguro a voltar pelo que eu tenho de colo, de amor, de relacionamentos com os meus familiares. E é importante isso. Por isso que a família, às vezes, ela é muito atacada nesse contexto que nós estamos vendo com a política, né? Porque o conceito família parece ser retrógrado para as novas gerações, mas não é. O próprio jovem, em algum momento, ele se sente livre, mas ele sabe que ele tem um lugar para voltar. Isso é natural. Então, essa relação fé, finanças e família, né? Gravar os 3 Fs, nos dá já a saúde mental. Que aí nós vamos voltar aqui para aquela crônica, né, do Pedro Bial. Eu recomendo que vocês leiam, né? Chama Filtro Solar. E ele fala que assim, ele conheceu muitas pessoas, né, que aos 20 anos não sabiam o que fazer da vida.
Só que ele falou assim, às vezes eu encontro essas pessoas com 40 e ainda elas não sabem Verdade. o que fazer da vida. Então nós temos que entender sempre que nós temos um propósito e que isso está muito maior do que as nossas próprias existências. Flávia, você aqui está servindo? No seu trabalho, Sim. você serve? Sim. Acho que sim. Eu estou aqui servindo. É informação, é qualidade. O Antônio, que está ali, ó, nas câmeras, está servindo? Muito. Está servindo. Então, assim, o serviço, olha a palavra serviço, na verdade vem antes de servir. E isso é uma relação de troca, isso é uma relação de doação que está muito acima da questão financeira. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E professor, quando que é preciso começar a me preocupar então com a prevenção? Porque assim, se percebe que quando já está chegando, começa a sentir as dores, aí que vai procurar, né? O importante é nós pensarmos desde sempre. Né? Desde sempre, porque, por exemplo, a qualidade da minha alimentação, ela pode influenciar tanto a mim já nos meus 20, 30, 40 anos. Então a gente tem que sempre pensar em alguns patamares já de cuidados pessoais. Mas assim, o que a Sociedade Médica estabelece é que após os 50 anos, muitas das prevenções e das avaliações médicas já estão chegando, né? Batendo a nossa porta. Por exemplo, a prevenção ao câncer de mama. A partir dos 50 anos, ou quem tem história familiar, a partir dos 40. Já é para pensar nisso. Né? Avaliação do câncer de próstata precocemente, mas avaliação da nossa capacidade cardiovascular, nossa capacidade renal, hepática. Com quantos anos eu começo? A medicina então diz, a partir dos 40 anos de idade, já estimulando os check-ups. E quais médicos, professor, a gente tem que procurar? São 3 básicos. Não necessariamente os 3 juntos. Tá. Mas eu preciso ter um clínico geral que me conheça. Lembra aquela história do médico da família? Verdade. Isso não morreu, pelo contrário, a gente tem isso. E no interior é mais interessante isso, porque essa pessoa continua lá conhecendo a nós e a história da nossa família. Então, o clínico geral. Um outro ótimo, né, médico responsável pela nossa saúde integral é o cardiologista. Legal. Né? E nós temos vários profissionais maravilhosos na nossa região, na nossa cidade, né? Outro é o próprio geriatra. E a gente desmistifica a história do geriatra, porque a gente imagina, né, que o geriatra, nós vamos procurar ele só com 80 anos. Pode ir antes, não tem problema. Claro, o geriatra não tem limitação. Então, eu procuro o geriatra, já pensando numa qualidade de velhice, e ele vai me dar um monte de dicas interessantíssimas. Agora, esses 3 profissionais podem vir associados a outros. Então, eu gosto muito da fisioterapia preventiva, nós vamos chamar de fisioterapia integrativa. Eu já fiz 2 programas, né, com a Júlia, falando de quiropraxia, falando de osteopatia e de acupuntura. Esses 3 profissionais, na maioria das vezes, são fisioterapeutas. E eles têm um entendimento tão interessante sobre qualidade preventiva. E isso pode ser 3 profissionais envolvidos com essa relação. Tá certo, professor. Então, para a gente encerrar, quais são as recomendações para uma qualidade de vida? Eu vou te dar aqui os 7 maiores médicos da humanidade. Vamos anotar, gente. Presta atenção. Bora. O sol. Gostei. O sol. 15 minutos de tomada de sol diária são suficientes para nós recarregarmos algumas baterias, né? A vitamina D associada, então eu vou ter absorção de cálcio, vou ter absorção e formação do osso e eu vou ter a manutenção da minha imunidade. Então, sol. Segundo o médico mais importante da humanidade, a água. Tomar 2 a 3 litros de água por dia. Isso renova as minhas células, tira aquela sujeira orgânica e faz o tal do detox. Legal. Entendeu? Isso é fundamental, né? Músculos bem fortes.
é outro médico importante da humanidade. Boa. Aqui é uma brincadeira, né? Mas na verdade, ter músculos fortes é garantir qualidade do meu equilíbrio físico, da minha coordenação motora, né? E aí o professor Walter Briguetti pode falar isso muito bem. Verdade. Às segundas-feiras de manhã, o professor Walter podia falar tranquilamente sobre essa questão da força muscular, né? Que é outro ponto assim fundamental, as inter-relações pessoais. Então, estar bem relacionado, isso é um outro pilar fundamental. Outra coisa é o sono. Júlia, como é que está o seu sono? Qualidade do seu sono. Acredito que esteja bem mal. Quantas horas? Bem mal. A gente às vezes não valoriza tanto o dia, sono, né? 8 horas. É verdade. Se você for pensar no quê? Naquela relação entre o sono profundo e o sono superficial, nós temos 4 ciclos de sono profundo e eu preciso dessas 8 horas. Quando eu diminuo o meu sono, que nem hoje eu fui estudar para a nossa palestra, eu fui dormir 1h30 da manhã. Acordei às 6, então eu sei que eu estou com uma espécie de dívida aí com o meu cérebro. Mas naturalmente depois eu vou suprir isso, mas as 8 horas de sono seriam fundamentais durante o dia. E outro médico mais importante da humanidade são os alimentos. Boa. Alimentos de qualidade. Tudo aquilo que eu como e eu consigo plantar num xaxim e ele nasce, É bom. é bom. Nada de industrializados. Então, nada de industrializado, nada de sintéticos, nada de ultraprocessados. Então, a boa alimentação, ter essa relação entre o alimento de verdade e as proteínas de verdade também, porque sem proteína eu também não vivo muito bem, né? E assim, lembrando que hoje nós temos uma gama de suplementos assim fantásticos, polivitamínicos, vitaminas que você consegue consumir com ótimos preços, porque elas estão muito mais acessíveis, né? E aí, Flávia, fechando a nossa ideia, se eu tenho tempo adequado para a minha vida pessoal, eu estou controlando o estresse. Boa. Então, o estresse é um vilão enorme. Então, se a gente consegue ter ótima qualidade de relacionamento, lazer e propósito de vida, aquilo que as pessoas têm do estresse, ele se torna um estresse bom. Porque eu sei do meu esforço físico, eu sei do meu esforço mental, mas aquilo tudo está valendo a pena. Tudo que faz sentido para nós temos controle do estresse. Muito bom, adorei. Fernandinha Ribeiro, inclusive, o professor fez uma brincadeira aqui, falando desses pilares da alimentação. Ela falou que não adianta a gente comprar produtos caros para passar no rostinho se a gente não se alimenta direito, né? Ótimo. É isso. Nós somos aquilo que comemos, né? Então, nosso rosto vai naturalmente representar isso, né? E essa cutis aqui, ó, das 3 é maravilhosa. Significa que vocês têm uma ótima história já alimentar. É importante. Professor, quero agradecer muito a participação. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos fazer um programa só sobre essa questão saúde mental e doenças? Bora. Semana que vem? Pode ser. Fechou. Saúde Quem tiver mental, dúvida, quiser já participar, já vai mandando mensagem pra gente, professor. A gente te espera na quarta-feira que vem. Muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês.